A aula desta manhã é uma aula sobre perseverança. É uma aula sobre perseverança. E nós estamos estudando soteriologia. Hoje é praticamente a última aula efetiva, e semana que vem nós vamos ter uma aula bônus, e onde nós vamos tratar alguns assuntos sobre salvação, e será também muito pertinente. E eu já fiz o convite a um grande amigo meu, pastor Alexandre, já fiz um convite para ele, então ele vai participar da aula semana que vem. Então vai ser bem bacana. Ele me colocou na fogueira, então ele vai ficar na fogueira junto comigo. Então a pergunta que ele colocou lá num dos comentários, então a gente vai estar dialogando semana que vem sobre esse assunto. Obrigado, pastor Alexandre, por aceitar o convite. Tá bom? Então, perseverança. Quando nós estudamos aí a soteriologia, então na primeira aula a gente estudou sobre regeneração. E a regeneração, o que é? Regeneração é o novo nascimento. Então, sem a regeneração, não há para ter salvação. Porque a regeneração é necessária para ter uma vida de santidade com o Senhor. Então, se você quer viver uma vida de santidade com o Senhor, tem que haver o novo nascimento, o nascer de novo, a regeneração. Na mesma aula, nós estudamos e vimos sobre conversão. Então, regeneração, conversão. O que é conversão? Conversão nada mais é que dar as costas para o pecado e voltar-se para Cristo. Esse é o resumo que nós tiramos ali naquela aula sobre conversão. Então, os homens, eles são exortados a que se voltem para Deus. Então, e também na primeira aula sobre arrependimento. Então, novo nascimento, a regeneração, conversão e arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é confissão do pecado diante de Deus e reparação dos erros. Então, o verdadeiro arrependimento nunca existe, a não ser em conjunto com a fé. Então, você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos para viver uma vida com Deus. Então, nosso estudo, os elementos da salvação, eles caminham juntos. Não são coisas que acontecem passo a passo, mas sim é algo conjunto. Mas a gente abriu o leque, entendendo um pouquinho sobre cada assunto detalhadamente. Então, na primeira aula foram essas. Aí nós tivemos uma aula só sobre fé, que foi a segunda aula. E fé é entregar-se para Cristo. Entregar-se de forma que você se joga nos braços do Senhor, você se entrega realmente para que Ele seja o Senhor e direcione as suas ações da sua vida. Então, crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, vivo, para o perdão dos pecados e confiar nele, pois oferece a vida eterna com Deus. Então, entregar-se a Jesus, o resumo da fé. Depois nós tivemos uma outra aula que foi a justificação, tornar justo, então ser legalmente declarado justo diante de Deus. A justiça não quer dizer que você não é culpado, mas que você foi legalmente declarado justo, porque o preço foi pago para a sua vida. E qual foi o preço pago da sua condenação? A morte de Cristo na cruz. Então a morte de Jesus Cristo, ela pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, para a salvação. Então a justificação ela só pode acontecer através da fé na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo pela graça de Deus. E a salvação é por graça, né? É um favor imerecido. Nós estudamos também aí nas nossas aulas e demos essa ênfase sobre a graça de Deus. E na última aula da semana passada, nós estudamos sobre santificação, sobre a separação. E a santificação é a obra contínua do Espírito Santo, recebido na regeneração, recebido no novo nascimento. O Espírito Santo de Deus é o que nos capacita para, então, continuar até o final da nossa vida, trabalhando para termos a santificação final. E então a gente vai ali na santificação. E a santificação é evidência do acontecimento da regeneração, da conversão,
do arrependimento, da fé e da justificação. Então, é uma evidência clara quando nós andamos em santificação, em separação do mundo, um povo separado para Deus. Então, os elementos da salvação, resumindo aqui, então, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, santificação, e hoje nós vamos estudar sobre perseverança. Então, esses são os elementos da salvação que nós nos propomos a estudar, todas as aulas da IBD agora, desses últimos 5 domingos. Então, lembre-se do quadro, você na IBD, então você que está aí acompanhando ao vivo, online, você pode participar também, coloque o seu comentário, coloque a sua dúvida. Semana que vem nós iremos fechar as arestas a respeito das dúvidas, então será uma aula bem proveitosa também, aonde você vai poder colocar a sua dúvida ainda hoje no chat ao vivo aí, ou você que está aqui presente também quiser fazer a pergunta, quiser deixar anotado para a gente trazer na semana que vem, nós vamos fazer este trabalho para os irmãos. Então, o irmão Geraldo Souza, ele colocou o seguinte na semana passada: que possamos nos renovar nossas forças espirituais diante do nosso Deus, para que possamos ter uma vida de santificação. Lembra sobre a palavra santificação? É uma ação, né? Então santifica e tem a ação. Então nós devemos ter a ação. Nós vimos ali quais são as ações de Deus e as ações do ser humano para a santificação. E aí nós vamos efetivamente entrar agora em perseverança. O que é a palavra perseverança? O que significa perseverança? Então eu busquei no dicionário de português o sinônimo de perseverança. Perseverança nada mais é que a qualidade de quem persevera, pertinácia e constância. Aí eu fiquei curioso sobre essa palavra, pertinácia. O que seria essa pertinácia? Pertinácia é algo que você persevera com força. Você é continuidade, continuamente não desiste do objetivo. Então, isso é a pertinácia, é algo muito forte que você continua, você persevera até conseguir o objetivo. Então, isso também faz parte do sinônimo da palavra perseverança. E aí eu quero trazer frases, algumas frases, e essa de Albert Einstein, onde ele diz o seguinte: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Então, as pessoas desacreditam da gente, mas a gente tem que perseverar, tem que insistir, porque a gente só consegue vencer se a gente não desistir. Então, o não a gente já tem. Então, continue, avance para vencer, porque não há vitória sem luta. Sem luta não há vitória. Billy Graham também, eu quero trazer aqui duas frases de Billy Graham. Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Então você precisa ser amigo de Deus. E a amizade, ela só acontece através de relacionamento. E a questão da oração é o conversar com Deus, é estar ligado a Deus e estar pronto para ouvir e entender o que Deus tem a falar ao seu coração. O que Deus tem a falar sobre as ações do dia a dia da sua vida. Então nós precisamos ter essa ligação com Deus para sermos amigos íntimos. E nós só podemos ser amigos íntimos de Deus através da perseverança, de estarmos juntos, unidos. Eu só posso conhecer a vida de alguém se eu estou próximo. E estar próximo de Deus é estar em constante oração. Como diz aquela frase, o pastor falou semana passada, né? Muita oração, muito poder, pouca oração,
pouco poder. Então nós devemos orar, nos ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor até que sejamos amigos íntimos de Deus. Outra frase de Billy Graham: toda vez em que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Então, não deixe de andar com o Senhor, de perseverar a vida de santidade, uma vida onde Deus separou o seu povo para Ele. Então, tudo é complemento de tudo aquilo que a gente falou nos domingos anteriores. Se você ainda não assistiu, não teve o acesso às aulas anteriores, ela está disponível no canal da igreja. Então, basta você ir lá no canal da igreja no YouTube e você vai conseguir assistir às aulas anteriores e também o primeiro módulo de soteriologia, entre outras matérias que nós estamos lecionando. Já tem mais de um ano. Então, nós estamos falando sobre doutrina, bíblica para o crente ter o crescimento espiritual. Então, tem lá todas as matérias. E a última frase que eu quero destacar para vocês é o seguinte: quem tem um alvo, mantém-se focado até chegar ao destino final. Acidentes podem acontecer, mas a volta para o caminho é inevitável. Se nós temos um alvo, um objetivo, nós queremos seguir até o final para alcançar a nossa meta. E uma vida sem meta, uma vida sem objetivo, é uma vida vazia. Eu estou falando aqui não apenas espiritualmente, mas também intelectualmente. Se você não tem um objetivo, ou mesmo fisicamente, se você não tiver um objetivo, você tem uma vida vazia, você fica inerte na sua vida. Tanto secular quanto eclesiástica e espiritual. Então nós devemos ter objetivo. E o objetivo do cristão deve ser andar como Cristo, ser imitador de Cristo. Paulo lhe diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu posso falar para os outros só, imite a mim, porque eu imito a Cristo? Sabe? Então, assim, nós devemos imitar a Cristo. Esse deve ser o foco do cristão. A salvação nós já ganhamos em Cristo Jesus. Nós não precisamos buscar a salvação a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus. Nós estudamos nas outras aulas. Então, como eu não preciso correr atrás da salvação, eu preciso ter um alvo. E o alvo é andar como Cristo, é ser como Cristo, ser o espelho de Cristo e ser realmente chamado cristão de forma exata, de forma coerente, como pequenos Cristos, que as pessoas olham para nós a beleza de Cristo. Então, acidentes podem acontecer, mas a volta ao caminho é inevitável. Nós devemos manter o foco, tá? Então, resumindo aí sobre perseverança. Perseverança é o processo espiritual que não é mera coincidência, consequência natural da conversão, mas envolve constante atividade da vontade humana a partir do momento da conversão até o final da vida. Então, nós precisamos manter a perseverança. Quem escolhe ser perseverante somos nós. Sou eu que escolho andar com o Senhor, perseverando no objetivo final, no foco. E o nosso foco deve ser andar como Cristo, porque Ele deu a vida por nós. E nós precisamos perseverar até o fim, constante. Não é assim que a palavra de Deus diz? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E o mais interessante é o complemento, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos recompensas por sermos perseverantes, por andarmos com o Senhor, atuando sempre na obra do Senhor, pensando sempre no reino de Deus. E aí, eu quero trazer para vocês Judas 1:24, se você puder ler a palavra aí, abrir a Bíblia para conferir. Então, Judas 1:21 e 1:24, tá bom? Então, Judas
que só tem um capítulo, né? O versículo 21, diz o seguinte: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então guardai-vos no amor de Deus. Perseverem no amor de Deus. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação imaculados diante da sua glória. Deus, ele nos preserva, Deus, ele nos guarda, e nós precisamos nos guardar no amor desse Deus e mantermos sempre perseverantes até o final das nossas vidas. Não é para ter nada em troca, não esperar nada em troca, mas tendo certeza de que nós recebemos em troca as bênçãos de Deus. Não é algo de barganha, mas tenha certeza que quem anda nos caminhos do Senhor, persevera, ele tem as bênçãos de Deus, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem com o Senhor, praticam o amor de Deus. E outro versículo interessante aqui, que é 1 João 5,18. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Então, 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Em outra versão, né, deve ser a sua, tá? Não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que foi regenerado, o novo nascimento, aquele que teve a regeneração, ele não vive em pecado, não vive pecando, ele não tem prazer no pecado, mas aquele que nasceu de Deus guarda os caminhos do Senhor. Então, persevera nos caminhos do Senhor, e o maligno não lhe toca. Isso é muito importante saber, que o maligno não lhe toca, porque nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. No ato da regeneração, nós recebemos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. E quando há um selo, não dá para tirar esse selo. Não dá para você rasgar o envelope para tirar aquele selo e deixar intacto. Não, o selo está colado, está lacrado, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, curiosidade. Uma curiosidade aí histórica, e eu gostaria de passar para os irmãos, um tratado alemão sobre teologia pastoral, intitula-se Guarda o que tens. Esse aqui é o tratado teológico pastoral alemão. Guarda o que tens. Uma alusão a 2 Timóteo 1,14. Não só o pastor, mas cada crente tem a incumbência de guardar por nós mesmos o bom depósito pelo Espírito Santo. Olha aí, 2 Timóteo 1,14 diz o seguinte: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, mais uma vez, nós recebemos o Espírito Santo no ato da regeneração, no ato do novo nascimento, e esse Espírito Santo, ele nos garante, nos capacita a andarmos com o Senhor, a andarmos em perseverança, em santidade. E Deus, através de Jesus Cristo, nos justificou. Então são todas essas ações dentro da salvação que acontece simultaneamente. Então nós devemos guardar o que temos e andarmos perseverantes. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1,13, que é o versículo anterior. Então nós devemos manter o padrão. Então ali o contexto de guardar o depósito é de ter uma vida santa, de ter uma vida pia, de ter uma vida ao lado de Cristo, ao lado de Deus, sempre perseverando em andar com o Senhor.
Paulo ele reitera a necessidade de colocar o esboço básico da doutrina em uma forma concreta, facilmente lembrável. Romanos 6:17. Vamos lá para Romanos 6:17. Esse eu não coloquei na apresentação, propositalmente, para a gente também fazer o exercício da busca do texto. Então, Romanos 6:17 diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então, vocês perseveraram, vocês entregaram, mesmo sendo escravo do pecado, vocês receberam um novo nascimento, vocês nasceram novamente e mantêm a doutrina de forma concreta, a doutrina de Deus. E qual que é a lei áurea da doutrina de Deus? É que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele é o caminho para a salvação. Não existe outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Cristo e no seu Espírito estão a fé, ou a plenitude, e o amor que garantem a manutenção da fé. Romanos 8, 9 a 11. Romanos 8, 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, vocês estão falando que são convertidos. Bom, se vocês são convertidos, o Espírito Santo habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Vivificará, injetar vida. Deus injeta a vida. Hoje nós estamos vendo aí, as pessoas estão injetando a vacina contra o Covid. Interessante que aí a gente começa a ver a idade das pessoas, né? As pessoas às vezes fica escondendo a idade, a gente vai vendo a idade através da vacinação, né? Rapaz, quanta gente que eu estou vendo vacinando que eu não imaginava que já tinha a idade para vacinar, né? E outra coisa também, quanta gente está se vacinando, quantos pastores se vacinando, e eu falo, olha, tem muito pastor que já está idoso aí. O pastor Marcelo não chegou ainda a hora de vacinar, então é sinal que ainda não está idoso. Está no fim da fila. Tamo junto, pastor. Na mesma fila aí. Né? Tamo junto, lá no final da fila. Então, andar com o Senhor é perseverar até o final. É perseverar, é estar junto com o Senhor, porque Deus coloca o Espírito em nós no ato da regeneração. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo, não tem a regeneração porque você não conhece a salvação, hoje é o dia de você conhecer a salvação e receber Jesus Cristo como Salvador. E sair daqui com certeza que se você morrer, você vai para o céu, porque Jesus Cristo morreu por você lá na cruz para justificar a sua vida. Segundo aos Coríntios 3, 17 e 18. Segundo aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos faz refletir a glória de Deus pelas nossas atitudes, a nossa ação voluntária de servir ao Senhor. Então,
lembre-se disso, em Cristo e no seu Espírito nós temos a manutenção da nossa fé. E a nossa fé tem que ser de dia em dia e sempre aumentar a nossa fé. Então, que tenhamos a fé em Cristo, porque somente através da fé nós podemos ser perseverantes nos caminhos do Senhor. Se você não acredita no Senhor, não tem como você ficar firme e buscar uma perseverança, porque você não acredita. Então, existe a necessidade da fé. E lembra-se sobre a fé que nós estudamos aqui é entregar-se para Jesus Cristo. Literalmente, se jogar nas mãos do Senhor. Não é somente crer, porque até os demônios acreditam que Jesus Cristo fez tudo aquilo. Mas acreditar não é suficiente, você tem que ter fé. E fé é isso, é entregar-se a Jesus. Você se jogar, eu dei o exemplo aqui na aula de fé, de um pai aqui embaixo, o filho lá em cima, e ele pedir para o filho se jogar, e ele se jogar. Por que o filho se joga? Da mesa ou lá de cima, porque ele sabe que o pai vai pegar, que ele não vai se machucar. Então é isso, a gente tem que se jogar aos pés, aos braços do Senhor, se jogar, porque Deus, Ele está conosco, e nós vamos, com essa fé, termos a perseverança no Senhor. Então, olha só que interessante, Paulo, ele deixa registrado ali para Timóteo, e ele também, para Timóteo, ele fala, olha, mantenha-se, combate, é para você combater o bom combate, para você guardar a fé. E ele disse que ele fez isso. Então, é interessante nós colocarmos a nossa experiência para outras pessoas também saberem que aquilo que ele está passando, nós já passamos. Muitas vezes, algo que eu estou passando vai servir de exemplo para outro. E Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, nós devemos ter essa perseverança e ajudar as outras pessoas, testemunhar para as outras pessoas. É interessante você sempre ter essa experiência de vida para passar para o outro. Porque com a sua experiência você consegue dar constância e também habilidade para outros também serem perseverantes. Paulo, ele faz uma observação de se alegrar em ter guardado a fé. Ele se alegrou em combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Como é bom a gente olhar para trás e falar, olha, graças a Deus, tudo aconteceu em minha vida, porque Deus foi comigo, eu tenho a fé e essa vai comigo até o final dos meus dias. Requer-se do discípulo de Cristo que seja consciente e inteligentemente ativo no seu desenvolvimento espiritual. Você precisa ser constante na sua fé. Você precisa ser inteligentemente ativo nesse desenvolvimento espiritual. Você tem que saber o que você está fazendo. A nossa fé não é uma fé louca, não é uma fé que a gente não sabe o que acontece, mas nossa fé é racional. Nós sabemos em quem temos crido, assim como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, esse deve ser o nosso entendimento. Vamos lá para Salmos capítulo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é esse? O homem que anda segundo os conselhos do Senhor, conforme a palavra de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 1. Então, ser discípulo de Cristo é ser como essa árvore, que dá o seu fruto no tempo certo. Por quê? Porque ele é plantada junto ao ribeiro de água. E quem é a água viva? É Jesus Cristo. Ele é a água viva. Ele é o que dá os nutrientes para que nós possamos ser frutíferos. Para que nós possamos ter esse desenvolvimento espiritual ativo. Nós temos que estar ligados ao Senhor. E quando nós não damos frutos, quando nós não estamos juntos ali, o que acontece?
Não vai rolar. Não vai rolar, as folhas secam, a árvore não fica bonita. Não fica bonita. Então, é necessário ali estarmos ligados em Cristo. 2 Pedro 1,10. 2 Pedro 1,10. Segunda Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Qual é a vocação do cristão? É andar como Cristo andou. E nós fomos eleitos em Cristo Jesus para as boas obras, para fazer a vontade de Deus. Toda a humanidade foi eleita, predestinada a estar com o Senhor. Então, nós temos que crer em Jesus Cristo para aplicar essa eleição e vocação ao lado do Senhor e manter a nossa vida perseverante, ser inteligentemente ativo no desenvolvimento espiritual. Que nós possamos ter a vida de perseverança. E aí, Adam Clarke, ele trouxe uma frase também que eu achei interessante. Ele é um pastor, teólogo, e aonde, do século XVIII, eu queria estar trazendo para vocês. O homem é capaz de cair, e Deus é capaz de guardá-lo de cair. E por meio de várias experiências da vida, Deus salvará o seu filho de todo mal, para que ele moralmente seja incapaz de cair. Então, Deus nos protege. E nós só conseguimos essa perseverança constante se nós estamos ligados ao Senhor. Como nós fizemos aqui a leitura do texto, que nós devemos estar ligados junto a ribeiros de águas, onde a água viva é o Senhor Jesus. Versículos relevantes. Agora nós vamos para a Bíblia, também falando sobre perseverança, alguns versículos relevantes, para então a gente estar concluindo a nossa aula de soterologia nesses elementos da salvação. Então, primeiro, Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem completa a obra, quem faz a obra da perseverança em nós é o Espírito Santo. E quando nós estamos na ação de perseverar, isso quer dizer que nós estamos em comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. E quando nós temos comunhão, nós não temos prazer em fazer algo errado, mas nós temos prazer em estar no caminho do Senhor. Eu estava vindo para a igreja hoje e pensando algumas coisas e veio uma alegria no meu coração. Uma alegria que eu não consigo descrever. Mas veio uma paz, uma alegria de imaginar, eu estou indo para a casa do Senhor, eu estou indo para lecionar uma matéria, abençoar vidas, compartilhar o conhecimento que Deus tem me dado, voluntariamente. Irmãos, a vida para Cristo ela é voluntária e isso encheu meu coração de alegria. E eu tenho certeza que os irmãos estão aqui, os irmãos estão assistindo em casa voluntariamente. Ninguém obrigou vocês a fazer isso. Mas vocês estão voluntariamente buscando a obra do Senhor, buscando o conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. É edificante, é emocionante. Saber que Deus coloca isso em nossos corações. Essa paz, essa alegria. Ninguém colocou um revólver na cabeça do pastor, para o pastor, pastor, você vai ser pastor, vai cuidar das ovelhas. Não, foi o Espírito Santo de Deus que capacita ele e que chamou ele para esta missão, para esta ação e essa função dentro do corpo de Cristo. São funções. Então todos nós temos funções, nós somos um corpo. E o corpo ali não anda, você não vê uma cabeça andando sozinha, tanto que a cabeça não consegue andar sem a perna. Então você não vê uma perna andando sozinha por aí. Não, é sempre um corpo. E que nosso
corpo seja unânime, perseverante na obra do Senhor, sempre constante, porque Ele quer que façamos assim. E a obra, o Espírito Santo de Deus, Ele vai completar até o dia de Cristo. Deus, Ele está nos ajudando sempre. A obra é dele. Basta nós queremos nos colocar à disposição do Senhor. Outro versículo, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a salvação ela é garantida por Jesus. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que Deus dá a vida eterna para nós. Nós não vamos morrer. E ninguém vai arrebatar a nossa vida das mãos do Senhor. Tá? Então, João 10, 28, um dos versículos importantes aí sobre a salvação, sobre a certeza da salvação. E se você quer ter um conhecimento maior aí e algo mais prático para ter a certeza de que você é salvo, biblicamente falando, assista a aula da semana que vem, venha participar da aula, que a aula vai ser recheada desse assunto. Vai ser bem edificante, tá bom? Então, outro versículo, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, né? E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, todo que o Pai dá a Cristo vai vir até Ele. E Ele não vai lançar fora. Ele não vai te perder. 2 Timóteo 1,12. E, por isto, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Então, Deus, nós sofremos, mas nós sabemos que nós temos a garantia de que o nosso depósito está guardado. Aquilo que é mais valioso está guardado, que é a vida eterna com Deus. A vida eterna em Cristo Jesus está guardada, está protegida. Nós não perdemos, amém? Não perdemos essa salvação, porque Jesus Cristo morreu por nós e nós vivemos uma vida de fé em fé para a glória de Deus. Então lembre-se disso. Apocalipse 3:10. Eu gostei desse versículo, pastor, desse versículo de Apocalipse 3:10 que me deu luz a esclarecer uma coisa interessante que está nos últimos dias aí, sobre a tribulação. E olha que promessa de Deus para os seus. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu vejo aqui que Deus ele vai nos preservar quando Ele vai arrebatar a igreja, para não passar por essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a tribulação, que é ali o tratamento de Deus com Israel e a humanidade toda. E eu creio na promessa de Deus, porque Ele nos protege de passar essa provação que há de vir sobre o mundo, porque o mundo que rejeitou a Jesus Cristo vai entender que Jesus Cristo ele é realmente o Senhor e Ele vai reinar após a tribulação por 1000 anos. E aí a gente tem uma aula de escatologia e depois a gente vai falar sobre esses assuntos aí no decorrer dos módulos da nossa EBD, tá bom? Então, lembre-se disso. E 1 Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A salvação em Cristo Jesus. Nós não temos a visão de como será o céu. A gente tem exemplos lá que João tentou explicar o que ele viu. Mas nós temos a promessa de Deus que Jesus Cristo falou o seguinte, que ia preparar lugar para nós. Então Ele está preparando. E o lugar é a nossa morada celestial, a nossa morada. Muitos nossos irmãos já foram conhecer as moradas celestiais neste período que estamos vivendo. Mas
É o que eu costumo brincar com o pessoal. Olha, eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer, não. Eu quero ser arrebatado. E esse tempo está próximo. O arrebatamento da igreja está próximo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu sonho com esse dia. Eu aguardo esse dia. E às vezes eu fico, como diz o outro, eu fico viajando. Às vezes, principalmente num dia que está nublado, né? A gente fica viajando, olhando para o céu, imaginando o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E eu falando, poxa vida, mas podia ser agora. Não que eu não sou feliz, eu sou feliz vivendo aqui, mas a felicidade de viver com o Senhor eternamente é melhor, sem pecado, sem choro, porque Ele vai enxugar toda a lágrima lá naquele dia. Toda lágrima será enxugada, nós não vamos ter mais tristeza. Nós estaremos eternamente louvando ao Senhor e servindo ao Senhor nos céus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o último versículo da nossa aula aí, de hoje. 1 Timóteo 6, 11 a 14. E eu fiz algumas grafias aí, sublinhei algumas palavras para a gente ter como evidência e comentar esse texto aqui. Então, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Lembra que eu falei para vocês que Paulo ele recomendou a Timóteo? Ele estava alegre porque completou a carreira, guardou a fé. E ele recomenda a Timóteo fazer a mesma coisa. Tu, porém, ó homem de Deus, jovem Timóteo, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Seja sempre constante, sempre fazendo, sem desistir, sem desanimar. E também a mansidão. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. E esse combate da fé é terrível. Então, são coisas que acontecem para provar a nossa fé. Para ver se você tem realmente a fé. E aí a gente costuma falar, né? Orar a Deus, Senhor, que o Senhor aumente a minha fé. Pronto, Ele vai te dar coisas para você aumentar a sua fé, para você ter fé em Deus, vai te dar provações, vai te dar coisas para você para te provar que você consegue aumentar a sua fé. Então que nós exerçamos a nossa fé nas coisas de Deus, no poder de Deus, nas ações de Deus para conosco. Então, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Tomar posse é ter direito, saber que você tem direito daquilo, é você tomar posse e ter direito da vida eterna através de Cristo, para a qual também fosse chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo, ele confessou que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus ele é o caminho para a salvação. Então nós devemos confessar isso perante as testemunhas. Nós vemos vários textos sobre isso, né? Se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados, será salvo. Então nós devemos confessar. E Timóteo confessou diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que persevera, preserva a vida. Deus preserva a vida, Ele é o dono da vida. E de todas as coisas perante Jesus Cristo, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia que o Senhor Jesus Cristo se encontrar conosco nos ares. Pois Ele prometeu, eu vou, mas eu volto para buscar-vos. Ele foi preparar um lugar para nós, moradas no céu. Irmãos, eu já estou pregando, viu, pastor? Já estou pregando aqui, não tem jeito. Salvação é algo que me empolga.
É algo que me empolga. E de imaginar que as coisas que tem preparado para nós são tão valiosas, que a única coisa que João conseguiu descrever de valioso para mostrar quão valioso é a vida no céu. Rua de ouros, metal mais precioso que nós conhecemos, rua de ouro. Paredes de rubis, de cristais. Isso não quer dizer que lá é assim, porque não é material. Mas é algo muito valioso para nós. E nós devemos alcançar e almejar estar nesse local. E para estar lá, é simples. Basta crer em Jesus Cristo como Salvador. Aceitar Jesus Cristo como Salvador. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Lembra que a gente falou sobre os assuntos aqui da aula? Então, perseverança é a qualidade de quem persevera, pertinácia, constância, que luta por aquilo, que faz com vontade. Todo cristão é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto e é irresistível. Tem a sua copa bonita, pois foi plantada em Cristo o rio de água viva. Então, lembre-se, os elementos da salvação, regeneração, novo nascimento, conversão, viver para Cristo. Olha, novo nascimento, viver de novo, uma vida nova. E muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo como Salvador, que entregaram a sua vida, mas entregaram a sua vida não para ser uma nova vida. Então, não há como ter uma nova vida, ter vida de salvação, ser salvo em Cristo Jesus, se não houver um novo nascimento. Não foi assim que Jesus falou para Nicodemos? Tem que nascer de novo. Nossa maravilha, necessário vos é nascer de novo. E a conversão é viver para Cristo. Arrependimento é confissão de pecados. Fé é entregar-se a Cristo. Não apenas acreditar em Cristo, mas entregar-se. A justificação é quando a gente tem esse ato de regeneração, conversão, arrependimento e fé, nós somos justificados. Tendo sido, pois, justificados, em Cristo Jesus temos paz com Deus. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós somos justificados. E a santificação é obra divina contínua em nossas vidas, onde nós temos prazer em viver separados para Deus. E perseverar nessa santificação, ter constância. Então, se você se julga salvo em Cristo Jesus. Agora olha aqui, você que nos assiste, você que está aqui, se você se julga salvo em Cristo Jesus, tenha em mente que esses elementos da salvação, 2, 4, 6, 7 elementos da salvação, devem ser evidentes na vida de vocês, nas nossas vidas. Ser uma nova criatura, realmente dar as costas para o pecado e viver para Cristo. Não ter prazer na imoralidade. Ter arrependimento, confessar os pecados ao Senhor. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. E ter fé nisso. Eu só consigo me arrepender e confessar o pecado ao Senhor se eu tenho fé que Ele é capaz de perdoar. Irmãos, semana que vem nós vamos ver. O pastor Alexandre jogou ali, jogou a isca sobre o pecado que Deus não perdoa. Vamos ver se existe esse pecado que Deus não perdoa, tá bom? Então semana que vem, não perca a aula. Vai ser muito boa a aula, tá bom? Então a fé que Cristo perdoa, que Deus perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, porque nós pedimos em nome de Jesus Cristo. E a justificação daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, eu estou fazendo isso aqui. Por que eu sempre repito? Eu sempre gosto de frisar. Porque a repetição faz a gente gravar. Tá bom? Então, a minha intenção é, no mínimo, você ter isso daqui em mente. Os elementos da salvação com esse resumo aqui. Eu vou colocar no grupo dos membros lá e você compartilhe com quem possa se interessar aí pelo assunto. Eu vou colocar as 5 aulas disponível as apresentações para ajudar também aí você ensinar outras pessoas. Então, semana que vem a aula bônus, mapa mental da salvação, como eu ter em mente
A evangelização, como eu posso apresentar a salvação para alguém de forma prática e rápida. Seria um mapa mental sobre a salvação. O plano da salvação prático, que envolve aí como Deus planejou a salvação para o ser humano, a humanidade caída. A garantia de salvação, os frutos da salvação e o aprendizado no processo da vida cristã. Então será uma aula com muitos assuntos, bem prática, e esperamos finalizar semana que vem, em nome de Jesus. Irmãos, eu coloquei aqui para vocês aqui algum link aqui. Tem esse blog, o Estafeta. Esse blog é o blog meu, tá? O Estafeta. O que é Estafeta? Pessoal, o Estafeta é mensageiro, tá? Então, o blog O Estafeta. Se você tiver curiosidade, tem vários estudos, várias mensagens lá também. Pode ir lá acessar. E lá, tudo que você puder puxar é seu. Porque de graça deu, né, de graça recebeste, de graça dá. Então, tudo que está lá pode ser útil para o reino. E também a página, o meu canal no YouTube, o Estafeta também. Ainda não tenho como colocar lá youtube.com/o-estafeta. Por quê? Porque eu preciso de 100 inscritos no meu canal. Então me ajudem, tá, gente? Me ajude a colocar o youtube.com/o-estafeta. Por enquanto está esse negócio aí bem gigante aí, mas eu preciso de 100 inscritos para que eu ter uma URL mais fácil e personalizada. Tá? Então me ajude a expandir o reino através das redes mundial de computadores e se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe as mensagens e estudos que ali estão. Então, esses estudos e mensagens que nós estamos aqui na igreja, lá ele já está cortado somente os estudos e as mensagens. Então, pode ser que abençoe mais vidas além das nossas vidas. Então, compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe.